Bateu o desespero completamente no Bolsonaro. O Bolsonaro tá aí agora pedindo, esperneando, pedindo para o STF devolver o passaporte dele porque ele tem que ir num evento urgente do Donald Trump. Ele quer fugir do país, todo mundo tá vendo. Muita gente dizendo que o Bolsonaro pode ser preso, inclusive amanhã ou nas próximas horas. A Polícia Federal agora começou a vazar na imprensa, não a Polícia Federal, alguém que teve acesso à investigação, começou a vazar na imprensa alguns trechos das investigações. E a coisa vai ficando cada vez pior para o Bolsonaro. Por quê? Porque revela-se que o Bolsonaro teve reunião com senadores bolsonaristas, com diversos militares, revela-se a linha do tempo da trama militar e das reuniões do Bolsonaro e uma outra coisa. Agora sabe-se que as descobertas que a gente fez, né, porque estavam na decisão do Alexandre de Moraes, da operação da semana passada, não vieram todas da delação do Tenente Coronel Cid. Nananina não. Apenas uma parte pequena de tudo que a gente ficou sabendo e que embasou essa mega operação da semana passada saiu da delação do Tenente Coronel Cid. Segundo aí a Polícia Federal, o Tenente Coronel Cid, ele omitiu quase tudo aquilo. Então agora começa a fazer sentido a fala do advogado dele, que foi ao Globo News no dia da operação. Eu lembro que ele estava lá num bom humor, tudo rindo à toa, e aí a primeira resposta que ele deu no Globo News foi falar que, olha, não, a operação de hoje não tem nada a ver com a delação do Cid. Aí os repórteres da Globo ficaram assim, como assim? Aí o Otávio Guedes chegou até a falar para ele, peraí, como é que não tem a ver com a delação do Cid? O Cid não delatou o que aconteceu no golpe? Delatou. Essa operação não tem aí diversas conversas do Cid? Tem. Então, aí 2 minutos depois, o mesmo advogado diz, olha, essa operação de hoje mostra o sucesso da delação. Aí você fala, pô. Aí confrontaram ele e falaram, olha, ou não tem nada a ver com a delação, ou mostra o sucesso da delação, ou uma coisa ou outra, tem a ver ou não tem. Aí o advogado estava ali caindo em contradição, enfim, uma entrevista bem estranha dele, como várias que ele já deu. Ele dá as entrevistas, fala uma coisa, fala outra, e aí ele diz, o que importa é o que eu falo nos autos, ou seja, o que ele diz na entrevista não se escreve. Tá, aí o que acontece? Agora sabe-se que a Polícia Federal vai convocar o Tenente Coronel Cid para um novo depoimento ainda esse mês. Deve ser aí, então aí nas próximas 2 semanas. Por quê? Porque a Polícia Federal diz o seguinte, quase nada daquilo o Cid esclareceu. Inclusive trechos de conversas do próprio Tenente Coronel Cid, ele não esclareceu. O vídeo golpista ali que mostra o advogado do Tenente Coronel comemorou na Globo aquele vídeo dizendo que, olha, esse vídeo mostra aí por 1h30 que o Bolsonaro era o chefe da quadrilha e que ele dava as ordens. Os outros seguiam as ordens dele. Então isso mostra exatamente o que foi dito ali na delação. Tá, só que o vídeo não foi citado por ele. O advogado disse, é muita coisa, é muita prova, ele não se lembra de tudo. Tá estranho, né? Você não lembra de uma reunião em que por 1h30 o chefe da quadrilha ficou ali falando, cometendo um monte de crime. E o pior, esta reunião que foi gravada. Que uma coisa é ele não lembrar de todas as reuniões em que o Bolsonaro falou de golpe, porque, pelo que a gente está vendo aí, e pelo que o próprio Bolsonaro mostrou na imprensa, o Bolsonaro fala de golpe desde 2020. Então ele ficou 2 anos e meio aí do governo dele só falando de golpe. Internamente devia falar muito mais. Tá, então eu até consegui entender que ele não lembra de uma reunião específica, mas a reunião que você gravou e tinha no seu computador. Só que a pior parte para o Cid não é essa. A pior parte é o seguinte, a Polícia Federal descobriu muita coisa que incrimina o próprio Cid. E aí tem um risco seríssimo do Tenente Coronel Cid voltar para a cadeia muito em breve, viu? Falo que não vai demorar não. Já havia elementos para a prisão dele, ele foi solto porque fez uma delação. Descobre-se que a delação dele era uma colcha de retalhos toda furada. Tá cheia de furos a delação do Tenente Coronel Cid. Ou seja, ele entrega ali peças do quebra-cabeça e ele entrega peças quebradas, que você monta e continua ali faltando um pedacinho do quebra-cabeça. Então, esclareça tudo, Cid. E ele omitiu muita coisa que diz respeito a ele mesmo. Então aqui você tem mensagens do Tenente Coronel Cid com o Rafael Martins, em que eles falam aqui, sobre os ataques terroristas. Olha isso aqui, quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler aqui para você. Tá aqui o Cid, tá aqui o Rafael. O Rafael diz o seguinte, olha, aí o pessoal tá querendo orientação correta para manifestação. A pedida é ir para o CN, Congresso Nacional, ou para o STF? Pergunta aqui o Rafael. Aí o Cid diz aqui, Congresso Nacional e STF. E os prédios foram invadidos.
foram invadidos. Aí ele fala, show, ok. Aí, isso aqui não constou da delação do Cid. Aí você pensa, peraí, como assim, então? Mas o Cid tinha que falar na delação dele que ele estava orientando para onde deviam ir os terroristas? Óbvio. Mas é óbvio. Ele é o ajudante de ordens do chefão da quadrilha. E ele estava ali orientando que era para ir para a STF e para o Congresso Nacional. Então, Cid, das duas, uma. Ou você tem que confessar esse crime aí e dizer, não, realmente fui eu que tive essa ideia, eu que falei que era para ir para o Congresso Nacional e STF, o Bolsonaro nem sabia disso, fui eu. E aí você tem que confessar isso e você vai pagar uma pena maior por isso. Ou você diz e prova, a Polícia Federal já tem provas, que foi o Bolsonaro e explica como. E aí você explica e faz parte da sua delação. Agora, omitir isso não pode. Perde a delação. Então já está falando abertamente em Brasília. Vai ter uma nova delação do Cid que vai ser muito mais bombástica que a inicial. A inicial focou, pelo visto, aí mais em joias e em milícias digitais. Mas, no 8 de janeiro, muita coisa a Polícia Federal descobriu sem a delação. Veja que a delação ajudou em muita coisa, mas olha só. Aqui tem uma outra conversa em que o mesmo Rafael fala para o Cid. Ele fala, vou te ligar. E aí o Cid fala assim, ó, faz uma estimativa. Faz uma estimativa, ó, de alimentação, material, 100 mil. Aí o Rafael fala, ok, em torno disso. E aí o Cid fala, beleza. Ele fala, vou te mandar. Ele fala, para trazer um pessoal do Rio. Aí ele diz, pode ser preciso também. Quer dizer, ele vai levar gente do Rio de Janeiro para Brasília para dar golpe de Estado. É isso, tá? Aí ele, vai precisar. O Cid não citou essa conversa para a Polícia Federal. Não citou. Ele está ali. De onde vem 100 mil reais? O pior, dinheiro público. A Polícia Federal diz aí, acredita que seja dinheiro público. Veja, muito provavelmente a Polícia Federal já sabe se esses 100 mil foram empregados, se não foram, de onde saiu o dinheiro, mas tem que o Cid ir lá depor e falar. Para ver se ele vai falar a verdade ou não. Aí tem um aqui que ele fala, Hop, tá por aí, o mesmo Rafael Martins. Você vê que ele e o Cid estavam ativos ali na organização do golpe. Ele fala, olha, tô com as necessidades iniciais. Aí ele manda aqui, attachment, ele mandou um arquivo, que imaginem, a Polícia Federal tem esse arquivo, tá? Não foi divulgado, mas tem. Aí ele fala, o Uni tá bugado, depois apaga. Não apagou, o cara ainda fala, olha, grandão, o Uni tá bugado, depois apaga. Se você, plantonista, está aí vendo isso, é porque o Tenente Coronel Cid não apagou. Olha só, parabéns, Cid, parabéns. Aí ele fala, opa, manda uma estimativa de valor total, que ele tinha falado de valores iniciais. Aí ele diz, aquele valor lá de 100 mil se encaixa nessa estimativa. Aí ele diz, preciso urgente, ele fala, ok. Aí ele diz aqui, ó, quem quiser pausa aí para ler, eu vou ler. Ele fala, ó, incluso vou transformar o material em dinheiro. Então, quer dizer, ainda vão lucrar. Além de locomoção, quer dizer, ainda vão lucrar com isso aqui. Aí tem uma coisa. Quinta-feira, quando a Polícia Federal pegou o passaporte do Bolsonaro, fez toda aquela operação, o senhor Rafael Martins foi preso. Ele está preso, o Rafael Martins, por essas provas aí, tá? Essas são as provas, tem algumas outras, mas essas são as principais, que embasaram a ordem de prisão contra o Rafael Martins. E aí vai virar pergunta naturalmente na sua cabeça. Peraí, Thiago. Se o Rafael Martins foi preso, por que o Cid, que cometeu o mesmo crime e não avisou as autoridades, não foi preso junto? Essa é a pergunta que os policiais federais vão fazer ao Alexandre de Moraes já com um pedido de prisão, se o Cid não explicar isso aí. Porque, peraí, você foi solto porque você fez uma delação. Agora imagina que tem um roubo a banco, aí tem uma quadrilha de 10 pessoas que roubaram um banco. Aí o ladrão vai lá e ele delata 5. E aí as outras? Não, as outras são amigos dele, são crimes são partes do crime que ele cometeu, ele prefere não falar. Não é assim que funciona uma delação premiada. Ou você delata tudo o que você sabe, ou você não faz delação nenhuma e você perde a delação e você volta para a jaula, porque você não vai ser solto. O Rafael ali passou o carnaval na cadeia. Os outros ajudantes de ordens do Bolsonaro estão presos desde maio do ano passado. Já estão puxando aí 9 meses de jaula, estão puxando aí uma cana brava. O Cid passou o Natal com a família, passou o aniversário com a família, passou o Ano Novo com a família, passou o Carnaval com a família. Tá uma mamatinha para o Tenente Coronel Cid, que pelo visto, a Polícia Federal viu aí que pelo visto ele cometeu inúmeros crimes. Tudo a mando do Bolsonaro. Tá, mas você não avisou que cometeu o crime.
É igual tem um assassino de aluguel, ele tem um mandante, só que o assassino vai lá e fala que matou 2 pessoas, mas matou 20. E as outras 18? Vai preso pelas outras 18 então, você não falou? Pois bem, aqui a mesma coisa. Os crimes do Cid vão muito além do que se imaginava. Agora, a suspeita aí, segundo aí o que vazou na imprensa, mas não tenha dúvidas de que eles já sabem, suspeita, dificilmente tem suspeita a essa altura do campeonato, é de que esses 100 mil eram dinheiro público, dinheiro ali que eram das despesas da presidência. Lembremos, o Bolsonaro pagava suas motocicletas com dinheiro do cartão corporativo, isso está provado. Em dias de motocicleta, o Bolsonaro gastava mais de 1 milhão no cartão corporativo, pagava gasolina para todo mundo, ou diesel para quem apoiava lá com caminhão, ou caminhonete, né? Ou álcool, o que quer que seja, pagava lanchinho para todo mundo e ainda superfaturava. Isso ainda roubava o dinheiro público nessa brincadeirinha aí. Pois bem, quem garante que isso aí não é dinheiro público? Tem toda a pinta de que isso é dinheiro público roubado, então é mais um crime na conta do Bolsonaro, um crime aí na conta do Tenente Coronel Cid, um crime na conta de mais gente. A situação vai piorando, viu? Vai piorando drasticamente. Tem uma coisa, o meu amigo Léo Bastos, da TV Repensar, ele fez uma denúncia no Ministério Público sobre as motocicletas do Bolsonaro, já faz tempo. E essa denúncia estava lá tramitando. Eis que, na última semana, a denúncia foi tornada em sigilo. Tá sigilosa, não se sabe mais o que aconteceu. Colocaram em sigilo. Quando colocam em sigilo, é porque muito em breve vai ter operação, muito em breve isso aí vai descambar para uma coisa pior. Peço aí sua inscrição no canal.